15, é o mesmo texto que eu enviei o vídeo hoje, só que vamos ampliar um pouquinho mais essa meditação. João capítulo 15, versículo 7. NVI, por favor. Isso. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Amém. Quanta ousadia que Deus nos dá, né? Ele diz: sejam ousados, é ou não é? Olha o que ele finaliza, ó. Pedirão o que quiserem. O que você quer? Diz aqui, você pede e você vai receber. Então Deus nos dá ousadia para pedirmos, e essa mesma ousadia Ele diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 19, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, através do novo e vivo sacrifício que Ele inaugurou, através do seu sangue e da sua carne. Então é uma intrepidez, é uma ousadia que Deus nos dá, e Ele diz que tudo aquilo que nós pedimos será concedido. Parece um cartão de crédito com saldo ilimitado, e tem quem paga a conta, né? Não está aparecendo isso aí? É ou não é? Está aparecendo, né? Mas o que Jesus está nos ensinando aqui é algo condicionado. Por isso ele começa: se. Tem a palavrinha? Se. Qual que é a condição primeira para nossas orações serem respondidas e temos essa ousadia então de pedirmos o que quisermos e ser concedido? Se vocês permanecerem em mim. Esse permanecer em Jesus é a grande questão. Isso significa perseverar com o Senhor. Não importa como nós começamos a nossa caminhada com o Senhor, mas nós temos que terminar bem a caminhada. Como dizem em Eclesiastes, o fim das coisas é o melhor do que o seu princípio, do que o seu começo. Então essa permanência em Jesus, tem muitas pessoas que começam muito bem a caminhada, começam animados: eu estou com Cristo, eu vou permanecer, mas no decorrer da sua caminhada, eles desanimam, eles abandonam Jesus, porque Jesus não nos abandona, e acaba deixando de lado. Então Jesus, Ele quer nos ensinar o caminho da perseverança. A Bíblia diz que, fala sobre aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que não persevera será salvo? Não. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma doutrina bíblica, é algo que faz parte da doutrina cristã, é algo imutável. Existem doutrinas bíblicas, muitas pessoas confundem que denominações dizem: lá a doutrina é forte, lá a doutrina é pesada. Na verdade são costumes humanos que eles têm. Doutrina, toda igreja cristã que é genuinamente cristã é imutável. Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, como o homem foi criado, a queda do homem, a redenção do homem e várias outras. E dentro dessas doutrinas básicas está a perseverança. Por isso que Jesus disse: se permanecerem em mim. Meus amados, nós não podemos abandonar Jesus de jeito nenhum. Aconteça o que acontecer, eu não abandono meu Jesus,
eu não abandono ele, ele me resgatou da perdição do inferno, ele nos resgatou da perdição do inferno. Nós temos que ter essa consciência que o ser humano ele nasce condenado ao inferno. Em João 3,18 diz, e a condenação, diz assim, pega o texto ali por favor, coloca João 3,18, fugiu a ordem aqui que eu estou a partir de João 3,16, mas fala ali que quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. João 3,18, quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Esse crer é muito mais, veja só, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, o ser humano nasce perdido, condenado ao inferno. O muito amor de Deus nos alcança, com laços de amor ele nos alcança. Então eu tenho que ter essa consciência, eu era perdido, e sem Cristo eu sou perdido, mas ele me alcançou, então eu preciso permanecer nele, eu preciso perseverar com o Senhor. Existe a perseverança da oração também, que aqui está falando sobre oração, além da doutrina da perseverança, né? Pedir é a questão da oração. Em Colossenses 4:2 diz, perseverem na oração, velando nela com ações de graças. Então a perseverança, se permanecer em mim, qual que é a sequência aí dessa condição? E se as minhas palavras permanecerem em vocês. Palavra de Jesus permanecer em nós. Para que ela permaneça, ela precisa entrar. Para que eu possa viver uma vida cristã autêntica, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Essa palavra permanecer também dentro de mim. Eu preciso dela, nós precisamos dela. Não existe vida cristã sem Bíblia. Não há como, é o nosso alimento, o que nos sustenta é a palavra do Senhor. Deus falou para Josué, estimulando ele a entrar na terra prometida, dizendo, medita nesta palavra dia e noite, então você será bem sucedido em tudo que você fizer. É meditando na palavra, é praticando esta palavra. Tiago ele nos ensina, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. O que é só ouvinte? Eu me alegro tanto, eu ouvi, que versículo bonito. E tem muita gente que é assim, e dali a pouco ele não só esqueceu o versículo, como ele esqueceu de praticar aquilo que está escrito na palavra. E o diabo ele é especialista em querer roubar a palavra de nós. Na parábola do semeador, que está descrita em Mateus capítulo 13, ele diz o que? O semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, os pássaros comeram. Então na explicação ele vai dizer que são aqueles que só ouvem a palavra, vem o inimigo logo e rouba a palavra. Ele quer roubar. Sabe por quê? Porque esta palavra dentro de mim, esta palavra dentro de você, é uma espada perigosa, porque nós vamos conquistar vidas com essa palavra. É uma espada da nossa boca, porque essa palavra está dentro de nós vamos levar para outros, mas eu preciso dessa palavra para me fortalecer. O que foi que Jesus falou lá, finalizando o Sermão do Monte, quando ele comparou, obrigado Francis, mas acho que agora vai até tem aqui bastante ainda. Quando ele finalizou o Sermão do Monte, ele disse, a quem compararei quem pratica a minha palavra, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Aí ele faz a comparação dos dois homens que construíram sua casa, um sobre a rocha, e vieram as tempestades, tudo veio com ímpeto contra a casa, e ela permaneceu firme por estar firmadas na rocha. É aquele que
pratica a palavra, praticantes da palavra de Deus. Mas quem não pratica é como o homem que construiu sua casa sobre a areia, e veio a tempestade, veio o vento, veio a chuva, e foi grande a sua ruína. Porque muitos começam bem a sua caminhada e não terminam, porque eles não se alimentam da palavra, eles não se tornam praticantes. Aí não tem como. É a mesma coisa nós não nos alimentarmos sem o intuito de fazer jejum, né? Porque aí é diferente. Mas quando nós não estamos fazendo jejum e nós não comermos, nós vamos morrer de inanição, vamos ficar doentes. Então um cristão que não se alimenta, que não lê, que não medita, que não reflete nessa palavra e que não pratica a palavra, ele é engolido por qualquer um, porque tem gente que é levado por qualquer vento. Agora o negócio está pegando fogo lá, a onda agora é lá, vamos correr para lá, porque ele não conhece, ele não se alimenta da palavra. O Senhor nos orienta, né, que quem não é alicerçado nessa palavra é levado por qualquer vento de doutrina, e Deus não quer isso. O que é vento de doutrina? Novidades. Apareceu uma novidade. Novidade é eu e você nos alimentarmos dessa palavra todos os dias. Aí ele se renova dentro de nós. Eu leio, releio, aí eu pego um texto, parece que é a primeira vez que eu estou lendo aquele texto, a palavra se renova dentro de mim. Nós precisamos ter essa palavra renovada. Aí quando nós perseveramos, permanecemos em Cristo, a palavra dele permanece em nós, nós somos praticantes da sua palavra, acontece isso aqui. E sabe por que vai acontecer isso? Diferente de um cartão de crédito com saldo ilimitado e tem alguém que paga a conta, que parecia isso, é porque nós não vamos pedir nada de forma egoísta. O próprio apóstolo João, lá em 1 João 5,14, ele diz, e essa é a confiança que temos, se pedimos alguma coisa segundo a sua palavra, porque ele diz que nós podemos pedir, se a palavra estiver em nós, nós podemos pedir qualquer coisa e será concedido, porque nós vamos pedir segundo a palavra. O apóstolo Tiago, ele diz o que? Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, ou seja, pedem coisas que é contrária à palavra, para prazeres pecaminosos, aí não recebe. Mas eu tenho a plena convicção que quando eu oro segundo a palavra, o Senhor atende a minha oração, se cumpre a palavra que Jesus falou. Então tenha essa convicção, a nossa oração ela é condicionada, permanecer em Jesus, palavra do Senhor permanecer em nós, e aí tudo que nós pedimos será feito segundo a sua vontade. Porque todas as vezes que nós oramos por um enfermo, nós ministramos textos bíblicos, porque isso é orar segundo a palavra. O salmista diz, o Senhor envia a sua palavra e somos sarados. É o Senhor que envia. Diz que deve vir o enfermo aqui, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. É a palavra sendo ministrada e Deus age segundo a sua palavra. Essa é a confiança, e eu quero dizer para você que Deus tem prazer em responder as nossas orações. Qual o pai que o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Aí ele faz a comparação, que eu e você, sendo maus, damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Bispa quer fazer a oração, veio tão sorridente aqui para o meu lado. Aleluia, louvado seja o Senhor. A palavra está